Olá, pessoal. Começamos hoje. Esse é o episódio inaugural do nosso podcast Homens de Valor, aqui da Igreja Presbiteriana do Jockey. E hoje eu estou acompanhado de ninguém mais, ninguém menos, o nosso querido pastor Leonardo Oliveira, também conhecido como Pastor Léo. Obrigado, Herardo, pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Que bom! E a gente vai começar hoje falando sobre masculinidade. Esse vai ser o tópico aí geral desse Do nosso podcast. podcast. Então vamos ter vários conteúdos voltados para o público masculino, mas certamente abrangentes para toda a igreja, para que a gente discuta um pouco sobre esse assunto. Já vem logo a pergunta, né, pastor Léo? Será que a gente precisa discutir esse assunto mesmo ou deixa para lá? Com certeza. Eu acho que, na verdade, eu acho que a igreja ela tem se calado por muitos anos em cima desse assunto, sabe? E hoje a gente já está num movimento de reação, sabe, Herardo? Eu acho que a igreja ela focou muito. E aí, quando eu digo igreja, eu estou generalizando, não estou olhando para uma denominação. Ela olhou muito para aspectos assim que tem que focar também como devocional, vida de santidade, por aí vai, mas esquece, por exemplo, de que isso vai ser aplicado a contextos, por muitas vezes, específicos na vida de cada um. Se eu pegar só um exemplo, né, você pega lá na Epístola de Pedro, a ênfase de Pedro em santidade é submissão no casamento, como um patrão deve se comportar, como um servo, ou seja, ele vai olhar para as situações específicas daquelas suas ovelhas e vai dizer, olha, é isso aqui. Ele não vai abordar, por exemplo, como faça o culto doméstico. Ore mais. Exato, isso aí fica subentendido, mas ele dá uma orientação direta. Então, na nossa cultura hoje, que a gente vê que o mercado, aí tu entende isso melhor do que eu, mas a maioria do mercado que compra é de mulheres. Ou seja, a maioria dos comerciais são focados para elas, os produtos são para elas. Ou seja, e aí eu me peguei pensando numa coisa, Erasmo, que eu achei interessante. Tirando o relógio, eu não sei outra coisa que diga assim, isso aqui é masculino. Ou é feminino ou é unissex. Já percebeu? Sim, fiquem aberto. Ou é feminino ou pode ser usado pelos dois, sabe? E aí a ideia de que, não, porque as mulheres nunca tiveram espaço, tudo e tal, e pá, e pá, e pá, e pá. Aí isso gerou um problema, na minha opinião, né? Sobre a questão de homem, que a gente estava discutindo aqui um pouco em off. Sim. Que hoje a gente começa a definir masculinidade pelo não. Não é isso, não é aquilo, mas sim, mas o que é? E essa é uma das preocupações que a gente carrega nesse assunto, porque assim, como você falou no início, né? Houve uma reação, né? E todo movimento de reação É vai gerar uma extremado. força contrária e na maioria das vezes fica extremada Sim, para poder competir ali e superar a força contrária. E essa é a grande preocupação, porque quando a gente fala, por exemplo, até mesmo de reagir para que a masculinidade se aplique, aí se caminha para um movimento contrário extremado também, né, desvirtuando valores, e essa preocupação que a gente tem de poder pautar isso de forma equilibrada, de forma organizada, né? Dentro da igreja hoje, pastor Léo, a gente percebeu um declínio da atividade masculina? com certeza, Erasmo. Assim, tem um experimento que eu li num livro que eu quase repeti no Jockey. Sabe? Que o que é que o pastor fez lá nos Estados Unidos? Ele pegou um questionário e colocou assim em cima do questionário: marque abaixo as virtudes que você entende que uma igreja deve ter. Aí ele colocou um monte de virtude lá. Aí todo mundo respondeu. Pá, 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 pá. Aí ele no final ele mostrou o resultado. Disse: olha, todo mundo respondeu isso aqui. Aí ele mostrou: uma igreja deve ser o quê? Acolhedora, empática, não sei o quê, papapá. Aí quando ele mostrou tudo, no final ele deu o golpe. Ele falou assim: olha, só quero dizer uma coisa. Eu mudei o título original dessa pesquisa. A pesquisa é igual, eu só mudei a pergunta. A pergunta original é: quais características você entende que uma Mulher mulher deve deve ter. ter? E a gente acaba, acaba deixando nesse negócio, né? Porque a gente se acostumou tanto. E assim, mais uma vez, a gente até repete isso, não é um problema com as mulheres o caso. Hipótese Pelo alguma. contrário, é que Elas são solução, esse é o ponto. acabaram tendo que resolver um vácuo, né, de presença, como depois a gente pode discutir aqui sobre a ausência masculina em Isso. casa, o que foi. A mulher teve que se jogar ao mercado de trabalho com toda a força, se sacrificar muito mais, e muitas vezes é isso, é a ausência do homem. Então a mulher foi ocupar o espaço que na igreja, por exemplo, os homens deveriam ocupar e deixaram, do cuidado com a igreja, do serviço, do cuidado
contato com os mais pobres, né? Acabaram deixando esse vácuo de trabalho dentro da igreja. Só que, para mim, concordo com tudo que você disse, só que eu acho que o problema que ficou um pouco mais sutil é porque, por exemplo, quando a gente olha hoje para um ambiente de igreja generalizado, é um ambiente que é um ambiente frágil. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, você pega um pastor feito eu mesmo, não estou sendo nem apontando o dedo para mim. Eu vou ter fama em alguns ciclos de ser grosso. E eu, particularmente, não me reputo como tal. Se você perguntar para mim, eu não acho que sou uma pessoa grossa. Só que eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Por que eu tenho um pouco essa fama? Aí eu tento dizer, rapaz, de fato, tenho que melhorar aqui. Só que depois eu consegui afunilar um pouco mais e fui entender que não é grosseria. É simplesmente porque eu sou muito direto. Mas aqui vai ficar... Eu vou apertar. Hoje é meu papel aqui, por esse, tá? favor. Mas é que talvez quem está nos assistindo já pode ter falado o seguinte, né? Mas não tem essa de definição. Não tem isso. Cada um tem seu papel. Veja que esse é um conceito que a gente vai encontrar com muita amplitude e, infelizmente, a gente vai ver isso dentro da própria igreja. Com certeza. Veja, tem uma frase que é muito usada justamente nos círculos assim, mais feministas extremados, que você se descobre mulher. Ou seja, você não é mulher, você se descobre mulher. Aí veja o problema que isso gerou, olhando para mulheres rapidamente aqui. O que é mulher? Você pode definir o que é uma mulher? Teve um cara que fez um documentário nos Estados Unidos, que o cara saía andando na rua. Você pode me dizer o que é uma mulher? Ou, para dar um exemplo muito público, a última juíza do Supremo, do STF norte-americano, perguntou para ela, um senador perguntou, você pode definir o que é mulher? Sabe qual foi a resposta dela, Erasmo? Eu não posso definir mulher porque eu não sou bióloga. Como se isso fosse uma questão para biólogos. Exato, o cara perguntou, o cara saiu bem. Mas você é uma mulher? Ela, sou. Então você é o quê? Como é que você chegou nessa conclusão? Então veja, hoje, para definir o que é homem e o que é mulher, é uma confusão. É uma confusão fora da igreja. Imagine dentro. Você chegar assim dentro de uma igreja, o que é o papel do homem, como o homem deve ser, como ele deve se portar, o que ele deve ou não fazer. E desde cedo, em que as nossas crianças são tratadas de um jeito relativamente unissex. Entendeu? E aí, quando a gente começa a olhar para essa questão de definições, a gente começa a perceber como faz falta. Mais uma vez, é porque não é uma preocupação de não falar o que não se quer ouvir, né? Sim. Mas como a gente está discutindo para que homens também não pensem, vejam, tem alguém lutando pelo nosso espaço na igreja. Não, ao contrário. Na verdade, tem gente aqui chamando a atenção de vocês, homens, para assumirem os seus papéis na igreja, em suas casas. Na verdade, é uma cobrança em cima do universo masculino para resgatar seus valores. Eu acrescento, Erasmo, que o que você está dizendo é a mais pura verdade, que a gente precisa dessa, vou usar uma palavra cara para nós, uma reforma na masculinidade, vamos colocar assim, ou seja, olhar para essa parte da masculinidade e a igreja precisa, de fato, de uma reforma ali. Ou seja, não é jogar fora, é de fato reformar. Vamos aqui trabalhar para o que deve ser certo. E eu vou, olhando, por exemplo, da reforma, e eu vou pontuar que parte dessa confusão foi sim criado pelas igrejas, que virou um ambiente feminino. Pronto, Erasmo. E como é a decoração de quase toda igreja que você vai? Normalmente são flores, são objetos, né, coloridos, né? Aí, Erasmo, me tira uma dúvida. Vou perguntar para vocês três aqui, eu incluso. Tem quanto tempo de casado? Tu é o mais recente. Tu e o Nicolas são mais recentes. Eu tenho 2 anos aí. 2 anos, o Nicolas tá ainda. 2 anos, né? Pois pronto. Então me tira uma dúvida, Erasmo. Tu escolheu as flores do teu casamento? Eu quase só escolhi a igreja e tenho dificuldade de dizer que fui eu que escolhi. Tu escolheu as flores do teu casamento, Nicolas? Não, tu escolheu? E tu, Dalmi Filho, escolheu? Nem ela. Uma das coisas que eu mais gostava de dizer assim, resolva com ela. Eu fui lá na floricultura com a Anne. Bora. Aí eu fui. Se eu me lembrar qual era a flor do meu casamento, eu segue aqui agora e na sua frente. Entendeu? Então, ou seja, a gente não liga pra isso. Talvez a Tássia, a mulher presente aqui, ela lembre qual foi a flor do casamento dela, do buquê dela, lembra? Tá vendo? E ela cobra o Nicolas por... Ela cobra. Qual foi a flor, quantas flores tinha no meu buquê. Ela escolheu o que foi atrás. Ela escolheu, tudo bem, isso é seu Não, trabalho mesmo. Você foi pagar, você é office operacional. boy, é isso mesmo. E esse é meu ponto, Erasmo. Você vê as igrejas, a decoração é flor, entendeu? Ou seja, então, com isso, como você bem pontuou,
O que é o movimento de reação? Poxa, então o senhor está dizendo que tem que botar uma foto de uma moto, caveira. de uma Harley Davidson, de uma caveira, botar um negócio de MMA? Lógico que não. Entendeu? Eu só estou pontuando que a gente não pode negar que a liderança também... Tem um livrinho que eu separei para ficar lendo ao longo no jogo, que a gente vai abordar esse assunto também, mas o nome do livro é nada delicado, é Porque os Homens Odeiam Ir para a Igreja. O nome do livro é mesmo, Porque os Homens Odeiam Ir para a Igreja. E o primeiro capítulo, lá na introdução, ele vai pontuar que a igreja é um ambiente, da sua maior parte, feminino. E o que a gente fala é que, na verdade, a gente está falando que isso desestrutura. Com certeza. Da mesma forma, eu li uma pesquisa recente, até um pouco mais antiga a pesquisa, tem uns 10 anos, feita nos Estados Unidos, sobre os efeitos da ausência de um pai nos lares, né? Então, eram 4 vezes mais propensos ao suicídio, ao uso de drogas. As famílias que tinham essa condição, 45% delas estavam em situação de extrema pobreza, versus 7% que não tinham essa situação. E quando a gente fala isso, eu li, engraçado que eu observei nos comentários, que algumas pessoas diziam assim, então tá dizendo que a mulher não sabe. Eu disse, essa não é a discussão. Exato. A discussão é que a ausência desestrutura. Como talvez eu estivesse dizendo que se fosse a ausência materna nos lares, teriam outros efeitos, outras consequências, porque nós temos papéis definidos. São expectativas, tanto que a própria ciência reconhece essa expectativa de que filhos que têm essa carência da figura paterna desenvolvem outros problemas sociais, estão em pesquisas claras. Aqui no norte do país, por exemplo, a gente tem cerca de 8% das crianças que nascem com o nome ausente do pai. E quando você olha para outras regiões... Desses 8%, o índice de pobreza é perto de 100%. É 70%. Oi. Quando você pega regiões mais desenvolvidas do país, quando a gente vai pegar esse mesmo indicador, ele cai para 3,5%. Tipo, ano passado foram 200 mil crianças no Brasil registradas sem a informação de quem é o pai. E isso está concentrado em regiões com mais fragilidade econômica. Isso é característico de quê? Do desequilíbrio que causa. Essa é a discussão. A gente precisa unir o trabalho feminino, que tem sido feito e muito bem feito, mas é preciso vir o trabalho masculino para ocupar o seu papel e trazer um equilíbrio, tanto para a condição da igreja como das famílias. Eu só destaco, Erasmo, o que você está dizendo, e é uma coisa que eu digo assim com tranquilidade, tá? E eu espero não causar nenhuma polêmica nesse episódio introdutório, que não é a ideia. Mas, por equilíbrio, a gente não está dizendo que é tipo 50%, 50%. Não, é o bom funcionamento. Exatamente. Ou seja, por equilíbrio, porque, por exemplo, quando você vai olhar para a igreja, se você fosse perguntar para mim como pastor, a maioria do trabalho de uma igreja deveria ser coordenado e liderado pelos homens. Nós estamos falando do bom funcionamento, exatamente. não da divisão. É porque quando o cara escuta equilíbrio, a tendência é usar aquela ideia budista do Yang, né? 50%, 50%. E não é disso que a gente está dizendo. Tá? Que é fundamental. E aí, Erasmo, e isso que é o ponto que todo mundo tem que entender. Precisa dos dois para funcionar como deve. Ou seja, se uma igreja pega uma igreja que tem uma masculinidade incrível e tal, mas não tiver uma igreja que sabe o que é feminino, vai estar na bagaceira também. O reflexo é esse. Como nós temos uma boa definição, e aí, de novo, nós temos um fundamento que nos é dado através das escrituras sobre o que é uma masculinidade bíblica, né? A gente pode definir isso. Então, essa que é a grande discussão aqui. Como é que eu defino uma masculinidade bíblica, pastor Léo? Aí eu deixo a Bíblia falar por ela. Né? Quando vai dizer... não, é só pegar um texto, né? Quando vários textos vão pontuar, por exemplo, quando Moisés, lá em Êxodo, antes do 14, vai pontuar assim, escolhe homens de verdade para liderar. E aí, quando vai para o Novo Testamento, vai dizer que Cristo ele é a perfeita varonilidade. Então, ou seja, todo homem ele deve olhar para Cristo e dizer assim, meu amigo, se eu quero ser um perfeito varão, e veja que ali o autor poderia colocar homem e aplicar para a humanidade como tudo, mas ele usa a palavra específica do masculino, perfeito varão, ou seja, então pela graça do bom Deus, Deus se revelou como um homem, não apenas ser humano, mas como um homem masculino, para ser um padrão de varonilidade para tudo que a gente faz. Então, o que é ser um homem de verdade é ser como Cristo.
É ser como Aquilo que a Cristo. gente conversou aqui um pouco antes aqui de começar a gravação é que, por exemplo, alguns pais entendem que um filho para representar a masculinidade, Tem que ser né, beijoqueiro, namorador, namorador, e é isso que a gente não quer, é, que se crie um sob estigma hipótese sobre o alguma. que é uma masculinidade, porque quando a gente fala isso, se você pegar o conceito difundido lá fora, o conceito é masculinidade, é o tal do tóxico, né? Tudo tóxico termina com tóxico agora, né? Não é bom. Então, masculinidade é o cara que não respeita a sua esposa, que agride, que namora muito, que tem várias mulheres, que é um depravado, que bebe bastante. Então, quando a gente pega alguns movimentos que falam de resgatar a masculinidade, que a primeira coisa que o É, cara aponta é um cara sentado num sofá, cheio de lata de bebida ao redor, assistindo futebol, enquanto a mulher se acaba para tentar Erasmo, cuidar de filhos e da casa. posso ser franco? Se fosse o que tu tá dizendo, já seria um grande problema. Mas hoje, infelizmente, tua visão é otimista. Porque se você for pegar, por exemplo, quem é um exemplo de masculinidade para muitos adolescentes, eu não sei se eu devia dizer o nome dele, que eu não quero que você vá atrás. Mas tem um brother que ele diz abertamente, veja, ele diz, ele é muçulmano e ele diz abertamente, assim, que o papel do homem é, eu vou dizer isso do jeito mais light para o YouTube, espalhar a semente dele em todas as mulheres que ele puder. Ele diz desse jeito. E ele ficou famoso, no primeiro momento, produzindo vídeos de conteúdo adulto com outras mulheres, com N casos de suspeita de violência. Esse cara tem milhões de seguidores. E muitos têm pôster dele na parede como um exemplo. Ser homem é ser feito esse cara. Bonitão, tem dinheiro, todo mundo respeita, tem a mulher que quiser ao seu redor. E isso é triste. O exemplo que você já deu já seria triste o suficiente. Mas hoje, se você pegar para os Pode ser mais pior. novos, infelizmente. É. Sabe? Então, ou seja, isso mostra que a igreja ela não pode ficar apática a isso aí. A gente tem que olhar para os nossos meninos e dar uma atenção para eles. E aí, veja, você que é pai crente, eu estou citando o dado que eu li no livro da Nancy Pierce, tá? Em que ela pontuou um dado lá, Erasmo, que eu fiquei positivamente chocado. Que ela colocou assim, que vamos supor que eu e Anne, se tivesse só um filho, né? O Leozinho, um exemplo. E ela se converteu. A probabilidade da conversão dela atingir a mim e o Leozinho fica na casa de 30% e 40% estatisticamente. Só que a pesquisa mostrou assim, que se o pai se converte, o chefe da casa se converte, diz que a probabilidade da família toda seguir é 91%. E aqui a gente vai chegar então no ponto da masculinidade bíblica. Que na verdade, nossa convocação é para que sejam homens que usem a Cristo Cristo como como seu exemplo. referencial. E a sua palavra como esteio. Ele, tá? Então, homens que sejam tementes a Deus, que de fato tenham um coração dobrado ao Senhor, um coração capaz de servi-lo e para servir a Cristo e imitá-lo como líder na igreja, como líder de suas casas. Então, ele tem um amor sacrificial. Servindo sua esposa, aguentando bordoado, ou seja, isso são essas coisas, Erasmus, que a gente tem que abordar. Ou seja, a gente vai olhar, generalizando aqui, para os nossos filhos hoje, por exemplo, a probabilidade de um pseudo futuro namorado da tua filha, a possibilidade, eu sei que tu já assinou o contrato que só vai casar depois dos 40. Não, a gente fez só aquele compromisso de que o primeiro namorado dela a gente vai entregar em sacrifício ao Senhor. Pronto, o primogênito, né? É uma boa ideia. Eu não tinha pensado nisso mesmo, não. Você gostou? Gostei. Vou aplicar isso pra Mônica. Ah, boa alternativa. É uma boa alternativa. O meu medo é só que tu tá sendo egoísta. Por quê? Porque isso primeiro foi meu filho. Aí a gente vai ter. Aí a gente vai ter um problema. Mas veja, discussão teológica eu perco. Exatamente. Mas veja, Erasmo, o meu ponto é justamente isso. É que a gente, quando se preocupa com isso, eu vou voltar ao caso. Mas, infelizmente, Erasmo, a probabilidade de um futuro pseudo-namorado da tua filha, da Sofia, ser mais braba que ele é grande. Imensa. Entendeu? De aguentar, suportar mais dor, de não ter tanta bobagem. Então, são essas coisas que tem que perceber que desde cedo
ser homem identifica um padrão, não é simplesmente ser crente, não é Exato. simplesmente ler a Bíblia, não é simplesmente faça o culto doméstico, não é simplesmente vá à igreja, mas entendeu comportamentos específicos, como a gente até citou o texto de 1 Coríntios 13, e até entender essa modalidade do tempo. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Agora que passei a ser homem, ou seja, essa transição para muitos homens nem é acontecido. E aí é que a gente falou também mais cedo sobre isso, que é essa transição entre não ser homem não é simplesmente ser um opositor ao movimento feminino. Não é Exato. isso. Ser homem, inclusive, fala de amadurecimento, de assumir responsabilidades, Gerir bem o entender. tempo. Uma das coisas que eu mais ouço quando a gente, a maioria dos amigos são pais de adolescentes também, de meninas ali em fase de transição, é que assim, veja, as meninas amadurecem mais rápido que os meninos. Elas já tomam maturidade mais cedo. E por mais que isso seja perceptível, mas isso também preocupa, porque quando a gente vê o universo de homens adultos, que se comportando lá ainda como um Peter Pan, parece que não sai da adolescência nunca, o cara tem 40 anos, as preocupações dele... Isso também é uma questão a ser discutida no mundo masculino. Essa ausência de maturidade. O cara casa muitas vezes e ele continua sendo irresponsável com o casamento, ele não quer ter responsabilidade com sua família, ele não quer assumir suas responsabilidades de cuidar da sua família, de prover a casa. Aqui nesses podcasts que virão, a gente vai tratar também, por exemplo, sobre o ambiente de trabalho, sobre a necessidade de se avançar nas carreiras, sobre ter um pouco controle... também como as mulheres devem se relacionar com os homens. Porque, Erasmo, você falou isso aí, eu me lembrei de uma coisa, que uma frase que eu vi num livro, foi na internet, não importa, que o cara... E a vantagem é olhar para a história como um todo. Aí o cara olhou até 1900. Ele vai dizer assim, nunca na história do mundo, na maioria da história do mundo, jovens de 20 anos foram chamados de kids, de crianças. Os caras, com 13 anos, os caras estavam lutando guerra antigamente. Estavam casando, estavam tendo guerra. Aí, pra você ver como é isso, o meu filho mais velho, Leozinho, ele usa barba já há algum tempo. E todo mundo na igreja sabe disso. Aí eu fui pegar um óculos dele, Erasmo. Aí, não tô mentindo pra você. Aí chega a senhora vendedora. Aí disse, o óculos do seu bebê tá pronto. Era... É como eu tava de bom humor naquele dia, eu disse, rapaz, não vou brigar com essa mulher, não. Mas você percebe que tá embutido o fato de ser filho, ela pensa que eu vou tratá-lo como um bebê. E tem muito pai que cai nessa ideia. Meu papel como pai é criá-lo, então, debaixo das minhas asas, protegê-lo. E isso é verdade, mas meu filho como homem, eu quero que ele cresça e seja homem, que ele deixe de ser menino. E que ele demonstre valores compatíveis com sua masculinidade. Mas isso né? tem que ser ensinado. O coração dele é enganoso, ou seja, o coração dele vai guerrear contra ele. Então ele vai precisar de um homem, seja o pai, seja o tio Erasmo, seja um presbítero da igreja, diz assim, meu filho, ser homem é isso aqui. Como é que imita Cristo nesse aspecto? Então até a minha palavra final, era nesse sentido, é de que você que está ouvindo esse podcast... Não é simplesmente compartilhe, divulgue. É mais sutil. Procure uma igreja. Porque a gente precisa de uma comunidade para isso. A gente precisa, ou seja, eu preciso de um Erasmo para estar aprendendo coisas com o Erasmo comigo. E é ferro que afia ferro. O Erasmo é bem casado, eu sou bem casado, mas a minha esposa não pode me ensinar a ser homem. Não tem como, porque ela não é. A esposa do Erasmo não tem como me ensinar. Vou te ensinar a ser homem. Senta aqui. Não tem. Agora, o Erasmo pode me ensinar. Pastor, isso aqui... tá fazendo não é certo, não. E a mesma coisa eu com o Erasmo. Então é ferro que afia ferro. E é presencial, é um na frente do outro, como a gente está aqui. Então você ouvindo isso, procure uma igreja evangélica séria. Entendeu? E diga isso pro pastor, sabe qual é o problema? Não sei se é homem de verdade. Me ensine. Entendeu? Até pro pastor dizer, eu vou dar um exemplo ruim, mas terminar bom. Pô, rapaz, eu não sei não. Vamos descobrir junto com a palavra de Deus. Vamos escutar o podcast dos homens aqui do Jockey e vamos aprender com eles. Chamar eles para dar uma consultoria aqui e a gente vai, tá? Então, assim, é fundamental. Então, por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, pela iniciativa do próprio RP Jockey, de estar discutindo isso. De uma forma bíblica, de uma forma prática, e oro e desde já peço para que Deus abençoe ricamente essa iniciativa aqui. Bom, então já fica aqui um convite para que vocês acompanhem o podcast,
acompanhem os nossos bate-papos que teremos por aqui e para que possamos então crescer na graça, no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e com isso a gente possa aprender valores importantes para a masculinidade em geral, para diversas áreas de nossas vidas e como ficou o convite do pastor Léo, né, procure uma igreja, procure ajuda nesse sentido. Amém, com Obrigado, certeza. pastor Léo. Eu que agradeço o convite, Erasmo. Forte abraço, pessoal.